Olá, meus queridos, 11 de setembro de 2025. Bom, hoje para os americanos é uma data triste, né? Que marca aí um episódio triste, que não foi 2001, né? Se não for, você pode me corrigir aí. É onde 2 aviões se chocaram ali, se colidiram com aquelas torres gêmeas, né? E milhares de pessoas foram mortas, infelizmente. Então hoje é uma data triste para o americano e parece que o tema também tem muito a ver com isso. Não sei se foi intenção da dona Regina aqui, que escreveu o texto, mas o tema é destruído. Não sei se a intenção foi essa. Bom, pelo menos a redação aqui não fala sobre o episódio, mas é muita coincidência, não sei se foi essa a intenção dela, mas se não foi, tudo bem. Vamos lá. O tema destruído, né, que já falamos, vamos para a nossa história, e a nossa história está no texto de Mateus, capítulo 7, verso 24 até o 29. Leia esse texto muito bom para ser lido. Vamos à nossa história. Nos últimos anos, meus filhos e eu aderimos à tradição natalina de construir casas de biscoito de gengibre com alguns amigos. Ano passado, quando estávamos nos preparando para encontrar os outros, juntei nossas coisas e percebi com certa preocupação que os biscoitos não pareciam suficientemente consistentes. Minha inquietação aumentou mais tarde com a primeira casa. Desabou antes de colocarmos as peças. Felizmente, tínhamos material suficiente para fazer outra. Decorada e devidamente escorada com uma camada extra de glacê, a casa pronta foi colocada no assento do carona do carro, para desabar em pedaços alguns minutos depois. Os atributos de Deus incluem misericórdia e graça, mas Ele também é santo e justo. Sua palavra revela que Ele é e o que deseja de nós. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. Nós vimos que a revelação da sua natureza que ele recebeu como um filho único do Pai. Se cremos que a sua palavra é verdade, então devemos vivê-la em obediência. A carta aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, nos lembra que estar num relacionamento com Ele é viver como que se a nossa vontade não importasse. Também nos diz que a transformação deve ser inerente à nossa experiência cristã. Qualquer coisa diferente não é o evangelho, não é o verdadeiro evangelho. A destruição de uma casa fica construída na areia não é imediata. Devastação só fica evidente quando a tempestade chega e nem mesmo uma reforma radical pode fazer com que foi profano parecer bom. Aí tem um texto de Ezequiel, capítulo 13, verso 10 a 14, que também aconselho você e te peço para que você também leia, tá bom? Vamos lá. Mesmo uma casa de biscoito quebrada serve como lembrete que não podemos viver de acordo com o que parece certo. Devemos viver a verdade. Conhecereis a verdade e ela nos libertará. Quando se fala de libertação, podemos incluir ou conectar ou colocar várias questões em jogo para nos aprendermos e entendermos que o que seja opressão, né, prisão, que a qual todos nós de alguma forma vivemos e precisamos nos libertar. E a verdade faz isso, ela nos liberta. E hoje a história aqui nos fala justamente sobre aquela passagem da parábola do construtor que Jesus nos menciona no capítulo 7 de Mateus, versículo 24 diante, que nos fala que sobre aquele que construiu a casa sobre a areia e aquele que construiu a casa sobre a rocha, né? Ali você pode observar que os mesmos rios, o mesmo vento,
chuva que caiu sobre os que construíram sobre a rocha, também caiu sobre os rios. A diferença está na estrutura. E aí sempre nós falamos sobre isso, criarmos uma estrutura para poder continuar a viver nessa terra. Tem alguns pontos aqui que, antes de tudo, eu quero passar para os irmãos. Eu queria que não vamos delongar muito. Primeiramente que se nós aqui, ela menciona aqui, ainda bem que ela tinha material suficiente para poder dar continuação àquele brinquedinho dela de construção da casinha de gengibre. O que eu entendo aqui, né, que a gente, na verdade, por mais que a gente cometa alguns erros, que a qual venha a querer colocar a nossa casa em jogo, mas o que prevalece é os materiais que nós adquirimos durante a vida, né? Bons estudos, uns bons devocionais, umas boas consagrações, momentos com Deus constante. E quando vier a tempestade, quando vier as lutas, nós estamos consistentes, nós estamos fortes para poder conseguir nos sustentar diante desses embates da vida. E outra coisa que nós vamos aprender aqui, que os atributos de Deus, por mais que seja, né, graça e misericórdia, também é justiça e ele é santo e justo. Então ele vai julgar de acordo com o que é para ser feito, né? Deus não vai abrir mão dos seus atributos, da sua natureza, para poder beneficiar seres humanos. Ele usa tudo, mas graças a Deus que ele é também misericordioso e também ele também nos dá a sua graça. Se não fosse isso, como diz lá em Jeremias, em Lamentações, 3, que fala que elas são a razão de nós não sermos consumidos. Estamos vivos aqui por conta da sua misericórdia. Outra coisa que nós podemos ver aqui, que se nós verdadeiramente cremos na verdade, né? Cremos na verdade de Deus, não, você crer no que a Bíblia diz, verdadeiramente não é historinha, é crer o que a Bíblia fala. E com certeza nós vamos procurar viver em obediência à palavra dele. Outra coisa que quando Paulo fala lá em Romanos, capítulo 12, verso 1 a 2, que é uma passagem que eu gosto muito de pregar sobre ela, de ler sobre ela, e ele fala que ali faz com que a gente, ao nos relacionarmos com Deus, vamos chegar à seguinte conclusão: a nossa vontade, ela não importa, ela nunca pode prevalecer. Então esse é um ponto muito importante. Se você entender ela, você vai viver bem com Deus, né? Então não existe relacionamento com Deus querendo viver a nossa própria vontade. Não existe isso, né? Não tem como, né, fazer isso. E essa transformação que nós dizemos que somos tem que estar inerente, tem que estar sempre em conexão com a nossa vida cristã ou com a nossa experiência cristã. Às vezes pessoas vivem uma vida que a qual não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia, o que ele prega, o que a Bíblia diz ser. Então é muito importante nós termos essa consciência. E para terminarmos, é claro que estamos sendo bem breve, nunca vamos nós entrar por aquilo que a qual parece estar certa. E tem uma coisa que a gente tende a querer andar por aquilo que nós achamos que está certo, ou nós afirmamos por nós mesmos que está certo. Mas eu reservei aqui uma passagem bíblica para você e para todos nós, né? Ela é incluída para todos. E para a gente entender eu queria que você pensasse mais um pouquinho sobre essa passagem bíblica. Abra a tua Bíblia em Provérbios, capítulo 14, no versículo 12. Observe o que Salomão ele diz aqui nessa palavra. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Amado. Então, tomar cuidado com aquele que achamos que é muito certo. O certo, às vezes, que você acha que é exatamente o caminho da sua morte, da sua destruição, né? O direito, o que acha legal, não. O que prevalece sempre tem que prevalecer o que a Bíblia ensina.
o que a Bíblia orienta, seja qual for, né, é o que deve ser feito. Então essa é a nossa palavra de hoje, nessa quinta-feira abençoada. Infelizmente hoje eu não vou estar na igreja, estou num plantão de 15 às 23, mas eu tenho certeza que Deus estará lá operando poderosamente também, e que estará pregando será o presbítero Neres. Eu deixei uma ressalva: se o pastor Mário Roberto estará, se for lá, é ele que vai pregar, viu, pastor Mário Roberto? Você está aqui me ouvindo? Você vai pregar lá hoje. Mas se não puder vir, não tem problema, já deixei lá aberto, né, em stand-by, o nosso querido presbítero Neres. Vamos lá? Examine, diz o seguinte: leia a carta de Efésios, capítulo 4, verso 21 ao 32, para conhecer alguns caminhos práticos de como nossa vida deve refletir as mudanças que a ação do Espírito Santo promove. Então leia lá, Efésios capítulo 4, verso 21 a 32. É para ler tudo, devocional é para ler Bíblia, viu, irmãos? Vamos agora terminar com o nosso considere. De que forma a nossa cultura ameniza o Evangelho para torná-lo mais palatável a certas pessoas? Como apropriar-se de uma parte da verdade de que Deus é apegar-se uma mentira? Não? Então existe você quer pegar uma verdade de Deus, mas quer viver a mentira também. Então não existe, né? E também a cultura nossa hoje, né? A cultura do Evangelho, ela de alguma forma, ela muda a nossa, ou melhor, deve mudar e tem que mudar a nossa forma de viver dentro da cultura do mundo. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, tá bom? Deus te abençoe. Até amanhã. Ela estava continuando aqui nosso trabalho de 365 dias, andando com Deus. Deus abençoe e que a bondade e a misericórdia do Senhor acompanhem você para onde quer que você for. Amém.